Vai, encosta. Não tá energizado. E o choque elétrico? O choque elétrico causa problema, viu? O choque elétrico causa muito, tá desenergizado, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui. Vou deixar ele aqui, ó. Dúvida, né? Tá desenergizado. Olha, pra falar a verdade, o raio, quando a gente fala de choque, o raio é uma coisa que chama a atenção da gente, né? Porque até então a gente, quando cai um raio, as definições geralmente são mais teológicas, né? Hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto, a gente tem aí até definição. Mas isso me lembra uma história de Obigade, em 1775, que ele examinou galinhas com choque. Quando a gente pensa de desfibrilação, o que é a desfibrilação, né? Mas só para lembrar essa história, eu vou pegar esse gancho aí que eu lembrei do choque, né? Então, o Obigade, em 1775, ele fez um experimento que ele matou galinha. Se me permite, posso ler? Vou ler na minha cabeça aqui. Aí ele escreveu assim, ó. Examinei uma galinha, aqui, deixa eu colocar a galinha aqui, eu vou colocar a galinha aqui, ó. Examinei uma galinha que nocauteei com um choque na cabeça, Ela estava sem sentido, como fosse ser despertada, ou seja, ela ficou quietinha ali. Então, resolvi dar um outro choque na caixa torácica e na coluna, entre a caixa torácica e a coluna espinal. Logo, a galinha se levantou com alguma dificuldade. Então, caiu sobre meus pés. Aí, o que ele fez, o Obigade? Ele repetiu o experimento. Após repetir o experimento, a galinha começou a andar com alguma dificuldade novamente, não comeu por um dia e uma noite, então mais tarde estava bem melhor. Inclusive, pariu um ovo, né? Então essa é a história dele. Mas isso foi em 1775. E quando foi, não sei se dá para ver aqui o cardioversor, tem um cardioversor aqui no fundo. E quando foi a primeira desfibrilação? Olha, conta a história que em 1947 um cara chamado Becker, Dr. Becker, deu um choque num garoto de 14 anos. Então isso funcionou, ele conseguiu ressuscitar, fez uma máquina lá e conseguiu dar um choque num garoto de 14 e ressuscitou. Com certeza o pessoal não gostou muito, vai dar um choque num cara que tem parada cardíaca, que absurdo, realmente, era um absurdo. Como a medicina é a ciência, né? É a ciência das verdades transitórias, né? Resolveram fazer isso quase 10 anos depois. Na verdade, em 56 o médico conseguiu fazer isso. Em 56 ele conseguiu fazer isso com sucesso no ser humano. E aí, na década de 60, o JOL começou a desenvolver esses equipamentos, né? E no final da década de 70 e no início da década de 80, esses equipamentos já falavam, que era o próprio DEA, né? E aí na década de 90 criou aquele conceito de APD lá, do American Heart, do ICOR, de acesso público à desfibrilação, né? E aí em 95 o FDI liberou esse equipamento, um DEA, pequenininho desse, tá ok? A gente não vai falar a marca dele, excelente, a gente não vai falar a marca dele. E aí ele desenvolveu o próprio FDI liberou esses equipamentos, né? E aí foi aquela corrida no mundo, todo mundo queria desenvolver, trazer esses aparelhos, porque até então só tem o cardioversor, mas o cardioversor, teoricamente, só médicos podiam utilizar. Hoje você tem um enfermeiro que utiliza também, né, em situações. E na época não, só o médico podia utilizar isso lá, imagine, meados da década de 90. E aí desenvolveu, o FDI liberou. No final da década de 90 chegou um desse aqui no Brasil, se eu não me engano foi na Bahia, não sei se foi num hotel ou num resort na Bahia. E aí, em 2001, o Conselho Federal de Medicina dá um parecer favorável para pessoas treinadas, mas não médicas, usar um aparelho desse. Logo Londrina, em 2002, foi a primeira a criar a lei do DEA. Em São Paulo, né, vamos puxar gancho aqui para nós paulistas, em São Paulo, em final de outubro de 2004, aconteceu uma coisa que chamou a atenção, né? A gente não está acostumado a ver o atleta morrer, porque o atleta, quanto mais ativo você for, menor o risco cardiovascular, isso é fato. Mas aí a gente teve aquele caso do Serginho, né? Ele tinha já um problema, uma cardiomiopatia hipertrófica, e foi diagnosticado com isso, e ele acabou tendo uma parada cardíaca em campo, né? E aí, o que aconteceu? Em janeiro, trabalhava no laboratório de simulação e emergência cardiovascular, o Germano também na época estava lá, né? E aí, em 2005, o Dr. Sérgio lá e o pessoal do INCOR fez uma parceria com a Federação Paulista de Futebol. E nós, em janeiro, treinamos lá os árbitros. Eram mais de 100 árbitros que participaram num curso só do desfibrilador, né? Aprenderam a usar o desfibrilador. Inclusive, por coincidência, foi dessa marca, né? Vamos falar marca, não fale marca. Mas foi até dessa marca que foi utilizado na época lá, no campo, né? E aí, o que nasce? Nasce a primeira lei, a 13.945, em janeiro,
nasceu essa lei no município de São Paulo. Hoje essa lei está atualizada para 15.283, que obriga em locais que tenham mais de 3.000 circulação um desfibrilador, ou clubes e academias com mais de 1.000 sócios ter um desfibrilador desse. Bem, hoje nós temos aí mais de 30 municípios no Brasil com leis municipais. Temos aí 7 ou 8 leis estaduais. Em São Paulo é a 12736, né, que é uma lei estadual para o uso do desfibrilador, né? Então nós temos aí várias leis. E essa aí talvez seja aí um pouquinho da história aí, a história é muito longa, a gente tentou resumir, né? Mas a história da desfibrilação, ela é longa, né? E aí a gente pode vir aí num outro encontro falar um pouquinho aí. Eu agradeço vocês, acesse meu canal e dá um like lá, tá bom?